Você já imaginou como é viver no mundo sem doces? Descontrole emocional, sudoreses e ansiedade no mínimo. Pois bem, nem sempre a humanidade tinha o hábito de consumir doces, muito menos de confeitá-los. Para conhecermos um pouco mais sobre a origem da confeitaria, eu vou falar um pouquinho quanto à sua história. Os doces, em sua maioria, surgiram vinculados a comemorações, histórias de amor, vitórias e assim por diante. Porém, não podemos comparar as receitas anteriores a 1200 e 1300 depois de Cristo aos doces que conhecemos hoje. Foi um longo caminho, literalmente séculos de história, para chegarmos aos dias atuais. Antigamente, os pratos misturavam sabores doces e salgados, já que não existia o conceito de sobremesa. Como assim? Não é à toa que eram chamados de povos bárbaros, né? Os primeiros registros quanto aos doces datam do século I a.C. O grande filósofo romano Cícero cita ter comido na Sicília um tubus farinarius dulcissimo edulio ex lacte factus, ou seja, deliciosos tubinhos de massa de farinha muito doces recheados com leite, descrição que imediatamente faz pensar a um dos doces mais famosos do mundo, o cannolo siciliano. Era comum receitas de cremes e pudins feitos através da mistura de ovos, leite, mel e pimenta do reino, que eram assados ou cozidos até ficarem densos. Existia o hábito tradicional de caramelizar amêndoas avilã com mel também, e era obtido uma espécie de um pé de moleque, além também de se rechear frutas com nozes para festividades. Ou seja, o sabor doce aparecia com frequência, porém sempre misturado com algum outro ingrediente não tão doce. O sabor adocicado também era frequente nas bebidas, como é o caso do hidromel, que ainda hoje é consumido em algumas regiões europeias, e também o vinho produzido a partir de frutas, que seria o vinho frutado, feito principalmente pelos povos etruscos e germânicos. O descendente mais próximo que a gente tem hoje desse tipo de bebida é a cidra, meu amor, e acredite, não é porque não é champanhe que não tem história. Acho que ficou bem claro até então que não havia açúcar na Europa. A doçura era proveniente das frutas ou do mel. Em meio ao hábito dos banquetes, que era muito comum nesse período, a sobremesa foi incluída ao cardápio, finalmente, porém, servida antes da refeição principal, pois naquela época eles acreditavam que o doce antes do salgado abria o estômago e a alma dos comensais, ou seja, os primórdios do biotônico Fontoura. As receitas derivavam das tradições culinárias romanas. No entanto, a partir do momento que as cruzadas começaram, também passaram a ter influência árabe nos ingredientes. E, finalmente, no século XIV, a humanidade dá um salto em direção à confeitaria. Com a expansão marítima e as diversas expedições para o Oriente, ingredientes fundamentais começaram a chegar às cortes, o que inclui o açúcar, a cana, o cacau, a canela, o arroz, a noz moscada, o cravo da Índia, o gengibre, dentre muitas outras especiarias. Com o descobrimento da América, o açúcar passa a ter preço mais acessível e a prática da confeitaria deslancha. Surge o doce que marcará a história. O bolo genovês, para quem não conhece, ele é praticamente o pai do nosso conhecido pão de ló. Ele foi criado pelo confeiteiro italiano Giovanni Cabona e, através dele, inicia a moda dos bolos fofos, leves e aerados, porque até então os bolos que eram desenvolvidos, na verdade, eram muito mais próximos de pães doces do que de bolos propriamente ditos. E vamos combinar, né? Consideravelmente isso é um marco histórico. Afinal, quem que não ama um bolo bem fofinho, saboroso? Devido ao açúcar de cana ser ingrediente importado, ele era muito caro para a população em comum, incluindo os confeiteiros, padeiros, que não eram patrocinados pela corte. Foi desenvolvido em 1747 a possibilidade de se extrair açúcar da beterraba. Em 1801 foi construída a primeira usina de extração de beterraba, que por sinal tem um teor altíssimo de açúcar tanto quanto a cana. Essa substituição permitiu que os profissionais pudessem sair das cortes e abrir seu próprio negócio. E assim,
quantidades imensas de receitas surgiram e na Itália aparece o sorvete de massa. A partir do século XIX, com a adição do açúcar de beterraba, surge um hábito chamado cultura de fornalha em toda a Europa. Não somente a aparência artística dos doces contava, como a qualidade e o sabor dessas receitas. E foi aí que descobriram massas que hoje a gente ouve o dia inteiro, como a massa biscuit, a massa folhada, o petit four, a massa amanteigada, a massa amendoada e tantas outras que eram servidas como acompanhamento para a mais nova moda europeia e que também tornou Paris o centro das atenções. O café, o chá e o chocolate quente. E assim surgem os cafés e confeitarias e o hábito tão comum na atualidade do cafezinho. Em meados dos anos 50, então, houve uma melhora do poder aquisitivo e a recuperação da qualidade de vida da população pós-Segunda Guerra. E dessa maneira ocorre um aumento considerável de estabelecimentos comerciais impulsionados pela procura de produtos cada vez mais finos e elaborados. E assim, a confeitaria se estabelece como conhecemos hoje. On parle de toi, on parle souvent, et tant de fois jusqu'à présent, sans